bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Chegamos para a apresentação de mais uma edição do nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil. Data toda especial, né? Por falar em Brasil, hoje é aniversário do nosso país. Não é feriado, feriado foi ontem, dia de Tiradentes, dia 21. Hoje é 22, descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Há quem diga que ele estava indo para as Índias, né? Estava em uma tela aí, ó, do descobrimento, dia 22 de abril. Há quem diga que ele estava indo para as Índias para uma missão de Portugal. Portugal era uma tecnologia muito avançada, né? Em descobrimento, ao lado da Espanha e da Itália também, nos anos de 1500, no século XVI. Mas há historiadores, vários historiadores dizem que ele não estava indo para as Índias coisíssima nenhuma. Portugal já sabia da existência do Brasil e queria apenas ocupar esse território do outro lado do Oceano Atlântico. E não falou nada para ninguém. Portugal ficou quieto para não despertar nem a Espanha e nem a Itália. Chegando aqui, no sul da Bahia, no Monte Pascoal, declarou o país descoberto, que na verdade também nada descoberto, né? Já existiam aqui os índios habitando o nosso Brasil. Tá aí, ó, a recepção, essa imagem, essa pintura, retratando bem a chegada dos portugueses, né, e as caravelas em terras brasileiras no sul da Bahia. Então, parabéns ao nosso país, parabéns ao nosso Brasil. 1500, esta data tão importante, dia 22 de abril. Falamos para 23 capitais brasileiras agora. São mais de 2.200 cidades que nos acompanham em todo o Brasil com o nosso Bom Dia Evangelizar. E a gente agradece demais a sua audiência, a gente agradece demais por você nos deixar entrar na sua casa. Até às 9h40, depois vem o Tempo de Esperança com o Padre Leonardo e às 10 horas da manhã o Padre Reginaldo Manzotti com o programa Experiência de Deus. Fique conosco, aqui tem muita informação para você. Por exemplo, a gente vai agora para Aparecida do Norte, Santuário de Aparecida, em Aparecida do Norte, em São Paulo, estado de São Paulo. Está acontecendo lá a edição de número 62 do encontro da CNBB. É o grande encontro dos bispos do Brasil em Aparecida do Norte. E a gente vai trazer um resumo do que foi discutido ontem, do que foi tratado ontem nesse encontro. Coloca no ar. A equipe de animação do Sínodo no Brasil, coordenada por Dom Joel Portela, apresentou um calendário de ações para a implementação das indicações sinodais no país. Entre as propostas estão a realização de encontros virtuais, a produção de subsídios e assessorias presenciais e online nas dioceses. Já a Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB submeteu à aprovação dos bispos diversos documentos litúrgicos, entre eles a oração da coleta de Santa Teresa de Calcutá, que foi aprovada, o formulário completo da missa pelo cuidado da criação, também aprovado, e as missas da Bem-aventurada Virgem Maria para os tempos do Advento e do Natal. Também foi apresentada a definição da data no Brasil para a transferência da memória facultativa de São Carlo Acutis para o dia 13 de outubro e que agora segue para aprovação do dicastério para o culto divino e a disciplina dos sacramentos. Esse é o resumo, né, do que foi tratado ontem lá em Aparecida do Norte, no Santuário de Aparecida, nessa edição desta Assembleia, edição de número 62, a Assembleia da CNBB. E a gente vai atualizando para você ao longo de toda a semana aqui. A gente fala agora do auxílio do INSS por incapacidade temporária. Atenção, mudou, tá? Em função de uma fila gigantesca que tínhamos e ainda temos, né, essa fila pela incapacidade, muita gente que está sem condição de trabalhar e não pode fazer a perícia porque falta profissional, a fila é muito grande. O INSS mudou o critério e a gente informa agora para você. Mudou para o seguinte, ó, o antigo auxílio-doença passa a ter cobertura ampliada de 60 para 90 dias sem a necessidade inicial de perícia presencial. Esse detalhe é importante. Sem a necessidade inicial de perícia presencial. A medida busca agilizar a concessão do benefício e reduzir a fila de pedidos em análise. O segurado poderá fazer a solicitação pelo aplicativo ou site Meu INSS.
envia o atestado médico e os documentos também. Caso seja necessário um afastamento superior a 90 dias, aí a perícia presencial vai continuar obrigatória, mas só se precisar. A mudança vale para pedidos feitos por análise documental e pretende acelerar o atendimento aos trabalhadores afastados por problemas de saúde. E esse é um grande problema. Ainda é um grande problema. Muita gente sem condição de trabalho por um afastamento, um acidente de trabalho, e aí está sem receber, sem fazer a perícia e sem receber do INSS. E aí essa mudança, né, do Instituto Nacional da Seguridade Social para facilitar a vida do trabalhador. Agora a gente vai falar de algo inovador que já tem no Brasil já há algum tempo, mas que revolucionou o atendimento ao cidadão aqui no estado do Paraná. Eu estou falando do Poupa Tempo. Você que é da Bahia conhece muito bem, aliás, começou na Bahia. São Paulo também conhece muito bem, né? Que São Paulo expandiu para todo o estado, né? Aqui no Paraná, outros estados também. Aqui no Paraná deu tão certo, mas tão certo, que a ideia é aumentar, é triplicar o número de postos Poupa-Tempo nos próximos anos. Facilita a vida do cidadão. O Lucas Marconsoni tem as informações. Olá para você e a todos que estão nos acompanhando. O Paraná vem ampliando os serviços públicos para a população com muita praticidade e agilidade. Um dos destaques é o Poupa Tempo Paraná, que começou em outubro de 2025 e vem trazendo bastante impacto na vida da população. Para falar um pouquinho mais sobre esse serviço, estamos aqui com o Leandro de Moura, que é o Superintendente Geral de Governança de Serviços e Dados do Paraná, mais conhecido como um pai do Poupa Tempo. Leandro, o que é o Poupa Tempo e qual que é o verdadeiro impacto na vida da população? Bom, o Poupa Tempo ele nasceu para ser uma central única de atendimento ao cidadão, onde a gente concentra a maioria dos serviços do governo, para evitar que o cidadão tenha que ficar se locomovendo de vários locais para poder consumir serviços públicos. Estamos com mais de 300 serviços disponíveis já dentro do Poupa Tempo. Quantas cidades, quantas unidades e como que é feita a escolha das cidades? Hoje nós estamos com 20 unidades em funcionamento e foram escolhidas as 10 maiores cidades do estado. Quantos atendimentos já foram realizados aqui no Poupa Tempo desde outubro de 2025 e quais é o que a população mais busca? Nós já atingimos a meta de mais de 1.200.000 atendimentos. É bem comum no Poupa Tempo, a nível nacional mesmo, né? O Instituto, a Identidade, o Novo Sim, ser o carro-chefe. Mas temos procura alta sobre o GovBR, as pessoas têm muita dificuldade, né, para fazer um cadastro, mudar uma categoria do GovBR, e o Detran. O Detran também é o terceiro serviço mais consumido. Assim como o Copel, Sanepar, temos aí uma gama de 19 órgãos aqui dentro. O conceito que foi montado, a ideia é que o cidadão tenha conforto, tenha agilidade, um tempo de espera baixo. Então acho que isso faz com que o cidadão realmente entenda que o serviço público está mudando. Para quem quer empreender, também tem um espaço aqui, ajuda para esse empreendedor aqui na cidade ou não? Perfeito, nós temos um espaço que a gente chama de Descomplica Empresas. A ideia é, né, o microempreendedor, o MEI que quer fazer, às vezes não sabe nem aonde recorrer, né, e quais são os passos que ele tem que fazer para abrir a sua empresa. Então ele dentro do Poupa Tempo vai ter toda a instrução, toda a agilidade para poder fazer o seu CNPJ. Quais são os próximos passos para o Poupa Tempo, novas unidades vindo aí ou não? Sim, a nossa expectativa é esse ano a gente conseguir abrir mais 12 unidades ainda, seguindo o mesmo padrão, né, das maiores para as menores cidades. Se a gente conseguir a mesma agilidade que a gente teve nessas 20, a gente acredita que até julho a gente tem aí mais 12 unidades funcionando, totalizando 32. Muito bacana, muito obrigado, Leandro. Para mais informações, então acesse poupatempo.pr.gov.br. Lá você tem todas as informações e você também pode agendar a sua consulta ou o seu atendimento aqui no Poupa Tempo, Paraná. Muito obrigado. Lucas Marconsoni, facilita tudo, né? O cidadão pode fazer lá a nova carteira de identidade nacional, o serviço do Detran, tudo concentrado num só lugar. Facilita muito e a média de atendimento para cada cidadão, depois que agenda o serviço e chega lá para o atendimento, é de 5, 6, 7 minutos no máximo. Atendimento e pronto, está liberado, pode ir embora. Essa é a média. Falar de tempo agora, de temperatura, atenção, alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para 4 estados neste fim de semana. Atenção, ó, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná,
e Rio Grande do Sul em estado de atenção para onda de calor, temperaturas elevadas nos próximos dias para esses 4 estados. Vou repetir: Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com temperaturas acima dos 5 graus. Aliás, 5 graus a mais na média. Então, calor intenso até sábado. E aí fica a preocupação dos especialistas para a hidratação, tomar muita água. E a preocupação também com as crianças e com as pessoas idosas. A onda de calor chegou e fica até sábado nesses 4 estados. Por falar nisso, vamos colocar aqui imagens já das temperaturas em algumas cidades pelo Brasil. Em Porto Alegre, o calor já hoje, 29 graus. Calor, né? Já começa hoje, vai até sábado, viu, gente? 29 graus a máxima prevista para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O dia começou com 19 graus. A temperatura de Campo Grande hoje, Mato Grosso do Sul, tá vendo? Falei Mato Grosso do Sul também. 34 graus a máxima prevista para hoje. É muito quente, né? O dia começou com 22 em Campo Grande. Manaus, do Amazonas, 31 graus. A máxima prevista para hoje. 23 no começo do dia, tempo nublado em Manaus. A próxima cidade é em Campinas, estado de São Paulo. Alô, Campinas, bom dia, Campinas. 28 graus a máxima. E Blumenau, Santa Catarina, temperatura máxima prevista para hoje de 28 graus, tempo nublado em Blumenau, mas não há previsão de chuva para Blumenau, não. O tempo vai ficar assim, daqui a pouco o sol aparece e brilha durante todo o dia em Blumenau. Bela Blumenau, Santa Catarina. A gente volta daqui a pouco com mais informações e sobre o aumento da conta de luz. Não saia daí. Imagens de Goiânia, capital de Goiás, para a gente ir para o intervalo. 9 horas e 8 minutos. Um abraço ao povo goiano. Bom dia, já voltamos. Imagens de Floraí, aqui no Paraná, canal 31.1, Floraí que nos acompanha. Muito obrigado, Floraí, pela audiência. Agora 9 horas e 13 minutos, pelo horário de Brasília. E que bom ter a sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por você nos deixar entrar na sua casa todos os dias, atualizando você sobre as notícias que fazem a diferença no nosso dia a dia. Roda a nossa vinheta para o Giro pelo Brasil. Falar da conta de luz, né, que deve subir para quase 40% dos consumidores brasileiros até junho, segundo estimativas do setor elétrico. Os reajustes variam de acordo com a distribuidora, mas a expectativa é de aumentos médios entre 8% e 11% nas tarifas residenciais ao longo de 2026. O avanço é puxado pelos custos da geração, custos da transmissão, tributos e encargos do setor. Além disso, especialistas fazem um alerta que um cenário de menos chuva pode pressionar ainda mais as tarifas nos próximos meses, com possível impacto também na inflação. Nós que estamos vivendo a bandeira amarela, nos próximos meses deveremos viver com a bandeira vermelha. Custo entre 8% e 11% de reajuste na tarifa da energia elétrica no Brasil para 40% dos consumidores. Deixa eu mudar de assunto aqui e falar de economia. Em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, um grande encontro da Expo Apras. Apras é a Associação Paranaense de Supermercados, né? Aliás, o estado do Paraná se destacando no cenário nacional neste setor. O Sérgio Júnior tem os detalhes e traz para nós. O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, visitou a 43ª Expo Apras em Pinhais, na Grande Curitiba. Acompanhado de lideranças políticas, ele percorreu os estandes do Expo Trade para conferir as novidades de um setor que movimenta mais de 65 bilhões de reais por ano no Paraná. Feira que consolida o estado como a 4ª economia do Brasil e hub de alimentos para o Mercosul. Para nós é uma alegria poder ver o crescimento dessa feira ao longo dos anos, né? A Apras, ela representa tudo aquilo que o Paraná produz, a força econômica do nosso estado, dos supermercados, dos atacadistas.
e em especial da indústria paranaense. O crescimento do varejo alimentar paranaense é 3 vezes maior que a média nacional. O resultado reflete diretamente na geração de empregos, com mais de 550 mil vagas de trabalho no setor. Durante a visita, o foco também foi a conexão entre a indústria e os supermercadistas. Essa feira, ela reflete também esse bom momento que vive o estado do Paraná, com grandes investimentos nesse setor, no setor do agronegócio, no setor de supermercados, gerando empregos. Com expectativa de 1 bilhão e 100 milhões de reais em negócios, o evento reúne mais de 450 marcas. Nós temos hoje expositores não só do Paraná, mas do Brasil, também da Argentina, do Paraguai. Então, uma feira que ela deixou de ser nacional para ser uma feira internacional. Nós chegamos agora a esta feira com 100% da ocupação e já pensando em novos espaços para que a gente possa expandir ainda mais. O setor de supermercado no Brasil e no Paraná, em especial, é um dos que mais empregam, né? E a cada bairro, você sabe, né? Abre um supermercado, deve ser assim na sua cidade e no Brasil inteiro também. Porque a gente pode viver com a camisa, mais ou menos, uma calça, um sapato, mas sem comer não dá, né? Por isso que emprega. Vamos falar agora da usina de Itaipu, na fronteira com o Paraguai, que estuda ampliar a geração de energia solar no reservatório da hidrelétrica em um projeto que pode até dobrar a capacidade de produção da usina. Atualmente, a planta solar piloto gera 1 megawatt pico, suficiente para abastecer cerca de 650 casas e funciona como laboratório para avaliar impactos ambientais e técnicos também. Segundo estudos da Itaipu, se 10% do reservatório fosse coberto por placas solares, seria possível gerar energia equivalente a outra Itaipu. Essa expansão, porém, ainda depende de pesquisas e de mudanças no tratado entre Brasil e o Paraguai também. A geração de energia que se expande no Brasil é a energia limpa, né? Principalmente a solar e a eólica também, né? Aquela eólica que tem em várias regiões, tem aqui no Paraná, tem no Rio Grande do Norte, tem em Sergipe, tem em vários locais, vários estados brasileiros também produzindo a energia eólica. E a solar se expandiu por todo o Brasil e agora a Itaipu fazendo esse estudo para ampliar a geração de energia também, a energia solar. Agora a gente fala sobre o prazo para regularizar o título de eleitor. Atenção para a data, hein? 6 de maio. Não perca, senão você não vota. Sérgio Júnior, de volta conosco com os detalhes. Sérgio. Adilson, muito bom dia para você, a todos que estão nos acompanhando. Eu venho com uma notícia muito importante para todo mundo que está nos assistindo. Fiquem atentos, porque está chegando o fechamento do cadastro eleitoral em todo o país, menos de 15 dias. O prazo final, dia 6 de maio, para você regularizar o seu título de eleitor. É muito importante, porque passando esse prazo você não consegue mais alterar, não consegue mais modificar. Dependendo da sua situação, você pode até ter o título cancelado. É importante também destacar porque depois dessa data a Justiça Eleitoral fecha o sistema para organizar as eleições de outubro. Então quem precisa resolver qualquer pendência tem que agir agora. E o que você pode estar fazendo nesse período, né? Até o dia 6 de maio. Você pode tirar o seu título de eleitor. Jovens a partir de 16 anos já conseguem. Você também pode pedir transferência de cidade, atualizar dados ou regularizar o título que foi cancelado. Também tem que ficar atento. Se você mudou de endereço, casou e alterou o nome ou simplesmente deixou de votar e não justificou nas últimas eleições, você precisa dessa regularização. Quem está com o título irregular pode ter problemas para emitir passaporte, fazer matrícula em universidade e até assumir um cargo público. A orientação é a seguinte: não deixe para a última hora. Já está na última hora, mas não deixe para 2 ou 1 dia antes, porque os cartórios eleitorais eles estarão cheios. Já se prepare para segurar uma fila, para ficar sentadinho um pouco, porque a partir de agora os cartórios já estarão lotados por conta dessas pessoas que deixaram para a última hora. Mas o importante é você ir lá e regularizar a sua situação cadastral. Uma outra informação também que ela é muito importante é que você consegue, em alguns casos,
pode ser resolvido pela internet, no portal do TSE ou diretamente nos cartórios da sua cidade. O prazo é curto e não deve ser prorrogado. 15 dias passam rapidinho e não deixe para 2 dias antes, 1 dia antes, horas antes, para você regularizar a sua situação. Você é um cidadão e você precisa exercer a sua função perante a sociedade. As eleições acontecem em outubro deste ano. Eu volto com você, Adilson. Muito obrigado, Sérgio. Sem o título eleitoral não se faz nada, viu, gente? Ele regular é sem documento, né? É um documento importante. Então, não é só para votação. Tem gente que não vai votar. Ok, mas regularize o título, né? Senão se complica. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Saímos para o intervalo com imagens de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Alô, Nova Friburgo, nos acompanham pelo canal 16.1, 9h23, horário de Brasília. Até já. Imagens de Juazeiro do Norte, no Ceará. Olha o Padre Cícero ali, a imagem dele, né? Canal 39.1, Juazeiro do Norte. Bom dia. 9h26, horário de Brasília. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil. Alô, Minas. Daqui a pouco tem reportagem sobre Minas Gerais, tá bom? Ontem foi dia 21 de abril, dia da Inconfidência Mineira, né? Feriado, dia de Tiradentes. Então a gente vai para Minas, para a cidade de Matias Barbosa. A Michele Pacheco esteve por lá. Aliás, a Michele Pacheco foi conhecer um caminho escondido da Inconfidência Mineira. A rota fica no subterrâneo e ajuda a contar um pouco da história da Inconfidência. Aliás, a importância também de Tiradentes como guarda e conhecedor de todas as terras da região. Michele, nos conta. A Capela do Rosário de 1709 se destaca numa colina de Matias Barbosa, na zona da Mata Mineira. Por ela passaram nomes importantes da história do Brasil, entre eles Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Ele teve uma presença muito importante aqui na região, na fiscalização do ouro, e o Tiradentes ele era alferes, então ele tinha um cargo, nomeado pela coroa portuguesa para fazer esse serviço de combate a contrabandos, dos metais preciosos que vinha da região mineradora. E é dentro da capela que está a entrada para um dos maiores mistérios do caminho da Inconfidência. O alçapão de madeira esconde uma passagem para o subterrâneo. Não se sabe ao certo quantos túneis como este existiam na época do Brasil colônia. A forma como eles eram usados também gera discussões entre os historiadores. Aqui em Matias Barbosa, as passagens foram esculpidas na pedra e na terra. De acordo com os historiadores, eram usadas pelos soldados da coroa. Como que eles faziam? Passavam por esses locais estreitos e úmidos e ficavam de vigília, espionando tudo o que era dito lá em cima. A rede no subterrâneo segue em várias direções, embaixo de praças e prédios antigos. Dutos como este eram usados para vigiar as conversas, em busca de informações sobre reuniões que envolviam os ideais dos inconfidentes e de defensores da República. O que resta dos túneis está interditado por segurança e está sob responsabilidade da prefeitura. É interessante que a gente faça a divulgação desse patrimônio para que a gente consiga conscientizar também as pessoas da importância da memória, do patrimônio, para que elas se reconheçam como cidadão matiense e que consigam preservar esse patrimônio. Tão importante quanto preservar os registros históricos do caminho da Inconfidência é divulgar esse tesouro. A capela foi cenário de um evento histórico-cultural com palestras.
Sérgio explicou as referências no quadro Jornada dos Inconfidentes, do pintor Antônio Parreiras, que é um dos destaques do Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora. Ronei é colecionador de antiguidades e pesquisador da história da Zona da Mata Mineira. Ele fez uma palestra citando os documentos que guarda e que confirmam a importância de Tiradentes na região. O Tiradentes dormia no registro de Matias Barbosa, frequentava aqui a capela, ele frequentava aqui direto, porque ele era a guarda do caminho. E foi também o Tiradentes que abriu os primeiros caminhos da nossa região para que os fazendeiros pudessem chegar. O resgate histórico contou ainda com uma apresentação de seresteiros em frente à capela. Bela reportagem, Michele Pacheco, parabéns. A história do Brasil é riquíssima, né? É uma pena que menos da metade dos brasileiros conhece a própria história, né? Aquela região de Minas Gerais é riquíssima em história brasileira, né? Aliás, para quem não sabe, Minas Gerais também é responsável pelo dia 1º de abril, dia da mentira. Surgiu em Minas um jornal fazendo uma brincadeira com Dom Pedro I, né? E não só Tiradentes e outros personagens importantes da história brasileira. Um abraço ao povo querido de Minas Gerais, um abraço ao povo querido também que nos acompanha não só em Matias Barbosa, em Juiz de Fora, né, também, que nos acompanha. Canal 15.1 em Juiz de Fora. Isso aí é história do Brasil pura, né? É uma aula de história a céu aberto. Pena que está interditado, alguns trechos interditados por causa da segurança, e faz todo sentido. Pessoal, vamos falar de uma imagem agora que repercutiu no mundo inteiro. A imagem é maravilhosa, porque a gente já viu e vê o pôr do sol. Mas e o pôr da Terra? Alguém já viu? Essa imagem aí, ó. O vídeo gravado pelo astronauta Reid Wiseman durante a missão Artemis II mostrou pela primeira vez o fenômeno conhecido como pôr da Terra. As imagens registram este momento aí, em que o planeta Terra desaparece atrás do horizonte da Lua. Vamos acompanhar, ó, está indo embora, criando uma perspectiva rara do espaço profundo. Esse vídeo feito com um celular dentro da cápsula Orion, lá no espaço. Esse vídeo viralizou nas redes sociais e já soma milhões e milhões de visualizações. Está indo embora a Terra. Pronto, se pôs a Terra, né? O registro é considerado histórico por mostrar um ponto de vista que pouquíssimas pessoas tiveram ao longo da história. Vamos ver de novo? Deixa rodar de novo aí, ó. A Terra indo embora. Como se for, daqui a gente vê o Sol, né? Do espaço, eles viram a Terra indo embora. E a Terra, ela é redonda, tá vendo? Ó? O planeta Terra é redondo, tá vendo? Que não é plana. E os astronautas viram. E eles comprovam isso. A gente fica por aqui. Tem gente que acha que a Terra é plana. Não é, não. A gente fica por aqui agradecendo a sua audiência. Muito obrigado. Na sequência, o padre Leonardo Silveira com Tempo de Esperança. Logo depois, o padre Reginaldo Manzotti com o programa Experiência de Deus. A gente volta amanhã agradecendo mais uma vez a sua companhia e por você nos deixar entrar na sua casa. Aí a gente encerra com imagens de uma das capitais mais bonitas e mais queridas do Brasil. Pode colocar no ar a imagem de Aracaju, Sergipe. Aí é o rio Sergipe e lá ao fundo é a praia, é o mar. O rio desemboca no mar. Um abraço a todos, até amanhã. Bom dia, gente. Fiquem todos com Deus.